Boa tarde, meus queridos. Pedras preciosas no meu caminho. É assim que eu cumprimento as pessoas no meu dia a dia, porque são todos pedras preciosas, né? São jades, pedra rara, verde, bonita. Hoje, aqui no YouTube, eu vou trazer um outro assunto que se fala sobre a audição, a escutatória. O que é escutatória, né? O que é esse sentido sensorial da audição? Qual a importância dele? Estamos vivendo tempos que nós não ouvimos. Não ouvimos nem só o outro, né? Não ouvimos nem só as pessoas com as quais relacionamos. Nós não nos ouvimos. Nós não ouvimos o que nós expressamos, nós não ouvimos o que nós falamos e entregamos palavras ao vento. E palavras, elas têm ondas sonoras. E quando soltamos ao universo, a força é tão grande que essas palavras nos retornam, né? Lei da atração, lei do retorno também. Atração e devolução, retorno, vamos dizer assim. Por favor, deixe um joia lá no vídeo embaixo, para que eu traga outros assuntos assim, para que eu abra meu diário mais vezes, né? Então, existe a importância do saber ouvir. Se eu silenciar aqui por 1 minuto, eu consigo ouvir, vindo lá do meu quintal, o assovio de alguns passarinhos. Eu consigo ouvir o vento que está vindo do meu quintal. Você vê até as folhas balançando, né? E se eu silenciar mais um pouquinho ainda, que eu moro numa cidade praiana, eu consigo ouvir o mar, as ondas, né, batendo na terra e fazendo barulho sonoro. Então é maravilhoso você saber ouvir, mas para ouvir é preciso silenciar. E esse silenciar, principalmente esse silenciar, é silenciar a sua mente. Porque mesmo que você fique sem falar nada, que você desligue todos os aparelhos da sua casa, você ainda continua fazendo barulho. A sua mente continua processando e você continua falando internamente dentro de você. Mas para que você consiga ouvir primeiro o que está ao seu redor, é necessário, em primeiro lugar, silenciar a sua mente. Então, eu dividi em tópicos. São coisas que estão no meu diário, são coisas que eu escrevo de forma pessoal para mim, para o meu autoconhecimento, para o meu desenvolvimento pessoal, né? Aí eu vim aqui ontem à noite e distribuí em tópicos o que eu ia trazer para ficar mais fácil. Então, a arte de saber ouvir. Ouvir vai muito além de simplesmente perceber sons. É uma habilidade valiosa que nos permite entender, assimilar e interpretar as informações que chegam até nós por meio das palavras, dos sons da natureza e da expressão das outras pessoas. Saber ouvir é um ato generoso de empatia e respeito que fortalece os nossos relacionamentos e nos torna mais conscientes de nós mesmos e do mundo. Saber ouvir. Saber ouvir é empatia. Saber ouvir nos aproxima das pessoas com as quais nos relacionamos. As pessoas gostam de contar de si próprias, sobre elas mesmas. E se você for um bom observador
tiver boa visão de observar e um bom ouvinte, muito você vai aprender. Escuta, senta e escuta o que as pessoas com as quais você relaciona têm a te dizer. Eu tinha, né, uma avó, ela já foi embora, né? Ela faleceu tem alguns anos. E todas as vezes que eu a ia visitar, eu sentava com ela para tomar um café da tarde, na maior parte das vezes, para ouvi-la. E eu tinha um prazer em ouvir a sabedoria daquela senhora. E ela tinha prazer de falar. Ela tinha necessidade de falar e necessidade de ter relacionamentos que a pudesse ouvir, porque ela estava em um momento da vida que precisava falar, precisava desabafar, precisava de um bom ouvido para ouvir as suas histórias. E eu sinto saudade, assim, da Janine ouvinte, né? Porque nos últimos anos eu me tornei muito barulhenta e não estava me ouvindo. Barulhenta no sentido, assim, de barulho da minha mente. Muito barulhenta comigo, perguntando muita coisa, questionando, me enchi de afazeres, fiquei rodando em círculos e não cheguei a lugar nenhum, porque a minha escutatória estava tampada, os meus ouvidos estavam tampados. Atualmente eu me mudei para uma casa, assim, bem no meio de uma reserva, né, de uma mata, e que está me proporcionando esse silêncio e um silêncio interno comigo mesma. Então eu consigo ouvir tanto a natureza, consigo ouvir a mim, estou aprendendo a ouvir a minha filha, né? Temos alguns embates de mãe e de filha. E por que esses embates? Porque os meus ouvidos estavam tampados e eu não estava escutando o que se passava com os meus relacionamentos mais íntimos, um relacionamento comigo mesma e um relacionamento com minhas filhas. Trazendo, assim, exemplos bem pessoais, né? Que talvez o meu exemplo sirva para você. Uma comunicação eficaz. Então, saber ouvir permite termos uma comunicação eficaz. Quando dominamos a arte de ouvir, a nossa comunicação se torna mais eficaz. Ao dar espaço para que os outros expressem, estamos abrindo portas para a troca de ideias, compreensão mútua e solução de problemas. Através da escuta ativa, somos capazes de identificar as necessidades e emoções das pessoas ao nosso redor, promovendo relacionamentos saudáveis e construtivos, né? Então, quando nós nos abrimos para ouvir, quando nós nos permitimos ouvir, nós nos tornamos canal de facilitação, nos tornamos facilitadores. Eu não sei se existe essa palavra facilitação, mas nós nos tornamos facilitadores das pessoas com as quais nos relacionamos. Facilitadores de quê? Facilita a dor. Porque quando alguém vem conversar com você, normalmente ela está trazendo algo que ela sente dor. Então, quando você se abre a ouvir, né, você vai observar e você vai ouvir a entrelinhas e você poderá ser um facilitador. Um facilitador para o seu relacionamento, um facilitador para as pessoas que estão ao seu redor. E isso é muito importante, mas muito mesmo, porque você vai estar saindo de si, você vai estar saindo do seu ego,
né? E vai estar facilitando algo para alguém, vai estar sendo um instrumento de transbordo. Aprendizado e crescimento pessoal, tópico 3. O ato de ouvir nos proporciona uma valiosa oportunidade de aprendizados e crescimento pessoal. Ao ouvirmos diferentes perspectivas, experiências e histórias, ampliamos nossa compreensão do mundo e enriquecemos. Me perdi aqui. Assim, enriquecemos nosso repertório de conhecimento. Além disso, quando nos permitimos ouvir críticas construtivas, temos a chance de aprimorar nossas habilidades e evoluir em diversas áreas da vida. Então, quando nos abrimos para ouvir, quando estamos nesse estado, né, de audição, de alerta, né, é benéfico para nós mesmas, entendeu? Porque é aprendizado pessoal. Quando você se abre para esse ouvir, o outro que está vindo a você, ele está te ensinando alguma coisa. E eu aprendi muito sobre isso lá dentro da pousada, porque eu estive pousadeira durante 4 anos. E a pousada, ela me ensinou a estar em mim. Muitas vezes eu não estava, e quando eu cheguei aqui em Itacaré, eu estava rodando em círculos, eu estava perdida. Sabe uma pessoa perdida? Eu não sabia quem eu era. E a oportunidade de trabalhar com pessoas, de trabalhar no atendimento, me centrou. E eu comecei a conhecer pessoas do mundo inteiro, indianos, né? Então, australianos, algumas pessoas vindas da Ásia, vão dizer assim, de todos os continentes, alguns europeus, franceses, italianos, portugueses, pessoas vindo do Canadá, dos Estados Unidos, da América aqui latina, e eu pude perceber a diversidade cultural, que o que é importante para mim, que faz significado para mim, para a cultura que eu vivo, para as crenças que eu tenho, às vezes não faz sentido para o outro. E ali eu aprendendo a ouvir, porque muitas vezes eu não entendia a língua deles, então a gente tinha que fazer trocas ali. Muitas vezes eu ia para o Google Tradutor, pedia para a pessoa falar. Cara, eu aprendi muito mais ouvindo as experiências dele do que eu falando. E olha que eu sou tagarela. Mas eu me coloquei ali na posição de ouvinte, para escutar as histórias deles, para ver o que borbulha no coração daquela pessoa, o que ferve no coração dela e por que não ferve no meu. E a magia na minha vida foi acontecendo a partir daí. Quando eu me abri para escutar, quando eu estive ali na atenção, é muito lindo o processo. E todo esse processo me levou ao quê? Ao autoconhecimento. Levou a me conhecer. Conexão com o mundo sonoro. 4º tópico que eu coloquei. A audição é um dos nossos sentidos mais preciosos, pois nos conecta com o mundo sonoro que nos rodeia. Através dele, somos capazes de apreciar a música, a voz dos nossos entes queridos, os sons da natureza e tantas outras experiências auditivas que nos trazem prazer e enriquecem. Deixa eu baixar aqui. A audição nos permite perceber detalhes, texturas e nuances sonoras, e proporcionando uma experiência sensorial única e profunda.
Então, a audição nos permite ouvir melodias. A audição nos permite, vocês ouviram agora no fundo a criança rindo, né? A gente consegue identificar quando é uma criança rindo, quando é um adulto, né? Trouxe aqui o exemplo da criança que ela riu lá atrás. Tem uma sabiá também cantando aqui ao fundo. Identificar a diferença da voz, né? Do seu pai para a voz de outro homem, a voz do seu marido, a voz dos seus filhos. Eu tenho duas, eu identifico a voz uma da outra, a voz dos seus amigos. Olha o quão precioso que é. Eu escuto, você escuta. E existem pessoas que não têm esse prazer, né, do escutar. Eu conheci uma menina lá na minha infância. E quando eu a conheci, eu fiquei encantada que ela não escutava, mas ela percebia os sons de outra forma. Depois de um tempo, essa família, né, foi morar no quintal lá da minha casa. Foi ser, tipo, caseiro, sabe? E aí eu ficava observando a menina. Eu era uma garota, uma adolescente, eu observava a menina, que quando eu colocava música na minha casa, ela dançava. E eu falava assim, mas como que ela dança? E aí eu percebia que ela estava olhando para o chão. E ela dançava por conta da vibração sonora que atravessava o chão. E ela sentia aquela vibração no chão e ela dançava toda desenvolta no ritmo da música. E isso é lindo! E eu me recordo, disse assim, eu fecho os olhos e me recordo, eu falo assim, olha as ondas sonoras. Hoje eu uma adulta, né? Então eu fui buscar um pouco mais de conhecimento sobre isso. Então, a voz, a música, os sons, eles ultrapassam as barreiras físicas, né? É penetrativo, né? A garota, ela sentia, ela ouvia pela vibração sonora, aquela vibração que estava ali no chão, né? E ela conseguia dançar. É incrível. E aí eu trouxe uma conclusão. Saber ouvir é uma habilidade essencial para uma vida plena e significativa. E agradeça porque você escuta. Ao nos tornarmos ouvintes atentos e empáticos, somos capazes de estabelecer conexões verdadeiras, comunicarmos de forma eficaz e expandir nossos horizontes de aprendizado. Além disso, ao valorizarmos e explorarmos o sentido da audição, somos presenteados com um universo de sons e sensações que enriquecem nossa experiência humana. Então eu convido você a cultivar a arte de ouvir e mergulhar nessa magia, porque para mim viver é uma magia. Viver para mim é um encantamento. Eu tenho alegria de viver. Eu tenho alegria de proporcionar para mim momentos, né? E são momentos que envolvem todos os meus sentidos sensoriais. Eu gosto de ver, eu gosto de comer, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ouvir o som do mar. Eu gosto de sentir cheiro. Quando aqui as pessoas sempre brincam, tá, Nini, no barquinho? Mas é porque aqui proporciona isso. Algumas pessoas me conhecem, elas sabem. Então, assim, quando eu pego um barquinho, que eu vou subir o rio, ou atravessar pra praia do outro lado, eu fico sentindo a brisa no meu rosto, aquelas gotículas de água, eu sinto o cheiro do mar.
eu fico ouvindo, sabe? As pessoas que nasceram aqui, eu quero saber da história delas. Eu vou lá para poder conversar. Tem até um tempo que eu não faço isso. Eu quero conversar, eu quero ouvir o que elas têm para contar. Eu quero experimentar da comida típica que tem no lugar. Então, é um conjunto. Se nós temos nossos sentidos sensoriais e ele é para viver, eles nos dão a oportunidade de experienciar, de experimentar, nos dão a oportunidade de sermos deuses. É Deus experienciando na Terra. Então, eu sou, essa consciência divina que está em mim, experienciando aqui na Terra o prazer de viver. E o prazer de viver é escutar, ouvir, né? Ver, é poder sentir cheiros, é poder sentir sabor, é poder pegar. Eu vivi uma experiência, eu preciso tomar coragem para poder vir relatar algumas experiências. E que nessa experiência tão linda e sagrada, eu olhava para as minhas mãos e falava assim, eu posso pegar. É lindo. Então, agradeça o corpo que você tem, agradeça os seus sentidos sensoriais que proporciona a você ser humano que é. O que é material vem. Por quê? Porque você está aqui na Terra para experienciar. E esse material vem, sabe como? Quando você saber quem é você. E você sabendo quem é você, você vai trazer o material para o seu ser experimentar. Você não vai estar copiando nada e nem se comparando. Você vai apenas trazer para o seu ser o que faz sentido para você, o que você consegue transformar em sentimento. Eu acho que eu me estendi, já deram 22 minutos. Muito obrigada por você que ficou até o final e que ouviu. São partes dos meus diários, das minhas conclusões da forma de viver. Então, eu trouxe aqui primeiro os sentidos sensoriais. Mais à frente eu vou trazer outras histórias, o meu jeito de viver, como eu vivo e para que eu vivo. Atualmente, esse avatar aqui que vos fala trabalha com viagens. Então, eu trabalho com sonhos. Por quê? Viagens, né? Viagens, eu quero conhecer o mundo. Então, é um sonho que eu tenho. Então, eu tenho que trabalhar com o que movimenta o meu ser. E viagens movimentam o meu ser. Antes eu estava como pousadeira, agora eu tenho uma agência de viagens. E eu trabalho também com construção de casas. Construo e vendo casas próprias, que também é sonho. E é um sonho que todo mundo quer ter, né? Uma casa para dizer que é sua, né? Essa é minha casa, para colocar ali o meu jeito de ser, né? Para colocar coisas bem particulares, minhas, o meu espaço, o lugar que tem o meu cheiro, o lugar que a minha consciência circula, o lugar onde eu posso receber meus amigos, o lugar onde eu me alimento, o lugar onde eu durmo. É isso, eu trabalho com casas porque também faz parte de sonhos. E sonhos me movimentam. E eu acho que sonhos movimentam todo mundo. O humano, quando para de sonhar, ele entra em estado depressivo. Eu já parei de sonhar um dia, eu não almejava mais nada para mim. Então, por isso que eu comecei essa minha busca, comecei a escrever os meus diários, para mim me descobrir, me encontrar, saber o que eu gosto. É uma sugestão que eu te dou, escreva diários, escreva sobre você.
Escreva sobre as suas aptidões, escreva sobre o que te movimenta, sobre o que faz você rir, dar gargalhadas. Toque pessoas, sabe? Movimente vidas de pessoas, toque pessoas e se deixe ser tocado por outras pessoas. Porque nós estamos aqui para nos relacionarmos uns com os outros também. E o amor é isso tudo que eu disse, mas o amor ele se expressa no outro, através de você. E você expressa amor no outro, através dele. É uma moeda, sabe? De via dupla, de troca. É isso. Você cultiva amor em você e transborda amor. O outro cultiva amor nele e transborda amor pra você. Sei lá. Deixa um joinha. Se fez sentido pra você, comente. Embaixo eu vou deixar os Instagrams, as redes sociais, o site. Por enquanto ele ainda está em construção, mas já tem 2 páginas, se eu não me engano, prontas, estão bem bonitas. Trabalho também com imersão com mulheres, e expedições de viagens de propósito. Vendo viagens avulsas, mas também viagens de propósito, com propósito que queima mais o meu coração. Porque nelas eu me relaciono com outras pessoas, posso ouvir e conversar com outras pessoas. E elas também podem chegar a mim, tá? Beijos! Super beijo em todos!